Os sismos e os vulcões em zonas ativas atuam como válvulas de segurança do planeta. Mas as falhas antigas no centro das placas são frias e quebradiças, não se deslocam frequentemente, mas quando o fazem, são abruptas e poderosas. A pressão e a tensão destas falhas pré-existentes vai aumentando, aumentando e aumentando até que finalmente se deslocam. E quando isso acontece, libertam uma quantidade enorme de energia. A análise de Camelback revelou que este sismo gigante com a magnitude de 6.8 denunciado pela Vala aconteceu por volta do ano 800 d.C. Ele acredita que pode ter atingido um lugar a apenas 80 km de distância, na Alemanha. A Catedral da Colónia está decorada com rendilhados delicados, gárgulas e estátuas. É provavelmente a estrutura gótica mais perfeita do mundo e é certamente a mais alta. Os seus vitrais magníficos do século XIV e a nave mágica elevada são famosos e frágeis. Parte da catedral foi construída sobre as fundações de dois anteriores edifícios, tornando-a especialmente vulnerável a movimentos da terra. O professor Sven Schutte encontrou referências escritas a uma catástrofe terrível que atingiu Colónia no ano 780 d.C. E descobriu provas físicas dessa catástrofe escondidas bem no interior das fundações. O edifício anterior foi uma igreja romanesca à qual foi acrescentado um elegante átrio no final do século VIII. Schutte descobriu os escuramentos maciços em pedra a uma profundidade 5 vezes maior do que no resto da igreja. Estamos a uma profundidade de cerca de 6 metros abaixo do nível da antiga catedral, de pouco depois do ano 800. Parece ter sido construída como resultado direto de um terremoto, e por isso temos estas fundações enormes. Ele acredita que as fundações são a prova das tentativas dramáticas de escurar o átrio depois de ter sido atingido por um importante terremoto. Há evidências noutro lugar. De facto, a cidade de Colónia parece ter sido abalada por um conjunto de terremotos cerca de 8 por volta do ano 800 d.C. O sismólogo Klaus Inzen descobre provas na história geológica da cidade. Construída no rio Reno, partes da Colónia remontam aos tempos romanos. Bem abaixo da cidade, foram descobertas as ruínas de um salão gigante em 1953. Quando Colónia foi a capital da província romana da Baixa Alemanha, este pretório era o palácio do governador. Inzen investiga como é que as enormes fundações foram rasgadas. Aqui temos uma parede maciça, feita com pedras e concreto romano entre elas. E isto é uma fratura pelo meio. O que vemos aqui é que esta parte desceu cerca de 24 centímetros. E isso aconteceu especialmente neste lugar porque temos uma mudança nas fundações. Aqui temos uma fundação muito maciça de concreto romano e aqui temos apenas um enchimento artificial. Vemos que toda a parte oriental do edifício, que estava virada para o rio Reno, escorregou pela encosta na direção do Reno e ficou com uma inclinação de 6 a 7 graus, o que é mais do que a inclinação da Torre de Pisa. O pretório foi construído sobre terreno recuperado nas margens do Reno. Inzen acredita que quando o terremoto o atingiu, as vibrações transformaram a terra saturada de água em areias movediças, um fenómeno chamado liquefação. O tremor violento da terra ou das areias saturadas quebra as suas camadas. O solo aguado pode inclusivamente ser pressionado para cima, transformando o chão numa espécie de líquido que não consegue suportar qualquer peso. Colónia, bem como muitas outras cidades daqui do Baixo Reno, situam-se praticamente em cima de sedimentos moles que formam uma espécie de poncheira. É como uma taça cheia de camadas de sedimentos. Partes da cidade estão ainda sob o maior risco porque foram construídas sobre cascalho, as ruínas de gerações de casas demolidas. No lado oriental da catedral, temos camadas enormes com até 10 a 12 metros de restos, de casas construídas nos tempos dos romanos.
E foi nestes restos, que são muito frágeis, que a atual catedral foi construída. Portanto, se um tremor atravessar este cascalho e estas camadas, é muito perigoso para esta parte da catedral, enquanto as atuais torres são tão estáveis e maciças que não cairiam. Então, que efeito teria um sismo com a magnitude de 6,8 na catedral? A catedral e muitos dos edifícios magníficos da colónia seriam gravemente danificados. As vítimas de terremotos em todo o mundo sabem que não são os sismos, mas os edifícios que desabam, que matam. Mas os efeitos colaterais mais letais podem ser os fogos. Qual é a probabilidade de um sismo desta escala acontecer na área do Baixo Reno? Sabemos que há um total de cerca de 400 km de falhas ativas que atravessam esta área. A área está cortada em vários blocos diferentes. Eles deslocam-se relativamente uns aos outros e nos últimos 25 a 30 milhões de anos, a parte central cedeu mais de 1 quilómetro. Esta rede maciça de falhas atravessa diretamente o Val do Ruhr, coração do complexo industrial da Alemanha. Está cheio de fábricas e unidades petroquímicas. Na Alemanha não existem normas sobre a forma como as unidades químicas ou petroquímicas devem ser concebidas para o caso de um terremoto. Um terremoto com a magnitude de 6,8 aqui poderia mesmo despoltar sismos através da Alemanha, Bélgica e Holanda. Incêndios provocados por explosões e fumos venenosos estender-se-iam pelo vale. O país inteiro e a maior parte do noroeste da Europa sentiriam o impacto. Quando o incêndio deflagrou numa refinaria de petróleo em Hertfordshire, Inglaterra, em 2005, foram necessários 3 dias para apagarem as chamas e a nuvem de fumo negro espalhou-se através do Mar do Norte. Mas não há dúvidas que a área mais volátil no norte da Europa fica a sul de Colónia, a Graben, no Alto Reno. Graben é uma enorme depressão que se formou quando o solo entre duas falhas paralelas se afundou. Tem cerca de 2 km de profundidade e as falhas que percorrem os seus limites ainda estão ativas. Esta é uma área particularmente perigosa. Se acontecesse um terremoto aqui, cidades como Frankfurt a norte e Estrasburgo a sul poderiam ser gravemente atingidas. Mustafa Megaouri partiu para realizar um estudo especial das falhas de Graben, no Reno, para determinar quais as fraturas que se deslocaram e quando. Basel, na Suíça, logo a seguir à fronteira com a Alemanha, situa-se no limite interior de Graben. Esta catedral foi reconstruída depois de Basel ter sido atingida por um terremoto com a magnitude de 6,9, o maior desastre sísmico historicamente registado que alguma vez atingiu a Europa. Podemos imaginar um tremor e uma forte onda sísmica vinda do sul e propagando-se para norte. E também como terão sofrido as casas e a catedral naquele tempo com esse tremor. A cidade medieval de Basel está construída nas margens do rio Reno, abarcando as duas falhas maciças. É uma bomba relógio geológica. Mas ninguém sabia acerca das falhas em 1356. A cidade não era muito grande pelos padrões atuais. Tinha cerca de 10.000 habitantes. Mas ficava numa encruzilhada-chave e era um rico entreposto comercial. Conrad von Wackelkoffen descreve o que aconteceu aqui há 700 anos nas crónicas de um monge dominicano, um raro relato de uma testemunha ocular. No ano do Nosso Senhor de 1356, houve muitos terremotos terríveis. Na manhã do dia 18 de outubro, os tremores começaram de novo. Os abalos mantiveram-se durante horas, e então, com o aproximar do crepúsculo,